Olá, muito boa noite para você. Estamos começando o programa Conexão Tarobá. Nesta noite de sábado também estamos nas plataformas digitais. Você pode acompanhar o programa pelo nosso portal tarobá.com.br, pode acompanhar no YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative o sininho, que toda vez que a gente entrar ao vivo, vai aparecer uma notificação para você acompanhar. Gente, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante aqui. No mês passado, no mês de junho, o hospital da Unimed, novo hospital que vocês já conheceram aqui por meio de uma entrevista do presidente da Unimed, foi feita uma cirurgia inédita na América Latina. Eu vou mostrar até para vocês algumas imagens interessantíssimas desse procedimento, só que antes, o que gerou essa cirurgia? O que esse paciente tinha para ser levado a tal? E para isso, eu convidei ele que fez a cirurgia, está aqui comigo, ele é cardiologista, vai conversar conosco, o Dr. Cláudio Caetano de Faria Júnior. Cláudio, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no nosso Conexão Tarobá. Boa noite, muito obrigado pelo convite, agradeço pelo espaço para a gente falar de um assunto que me empolga muito, que é essa questão das arritmias. Exato, você se especializou em arritmias. Exato. Como que é o nome dessa especialidade dentro da cardiologia? Eu sou cardiologista de formação e aí eu fiz uma especialidade chamada eletrofisiologia, que é o cardiologista que trata, estuda arritmias cardíacas. Perfeito. E hoje é muito comum as pessoas terem arritmia cardíaca? Tem um percentual aí da população que tem esse problema? Tem sim. Existem vários tipos, né, de arritmias cardíacas. Essas arritmias elas são anormalidades no funcionamento elétrico do coração. Então, eu gosto muito de falar para os meus pacientes que o nosso coração ele tem várias estruturas ali dentro dele, é um órgão complexo, mas conceitualmente ele é muito simples. É um motorzinho que fica bombeando sangue o tempo inteiro, né? E para que ele possa exercer essa função, lá dentro do coração nós temos uma espécie de circuito elétrico, como se fosse uma fiação elétrica dentro de um motor. Certo. E esse circuito dá a cadência do batimento cardíaco. Ele que diz para o coração que ele precisa bater mais rápido quando eu estou, por exemplo, me exercitando. E bater mais devagar quando eu estou dormindo, para poupar energia. E quando nós falamos em arritmias, genericamente nós estamos ali designando situações que são batimentos cardíacos anormais, seja situações onde o coração bate muito mais rápido do que ele deveria bater, mais devagar do que ele deveria bater, ou quando ele bate fora do compasso. Perfeito. E aí, respondendo a tua pergunta, né, algumas arritmias elas podem acometer mais de 20% das pessoas após os 60 anos de idade. Outras arritmias, elas podem acontecer mais cedo na vida. Estão relacionadas, às vezes, a algumas condições genéticas ou até alterações na própria formação do coração. Essas têm uma incidência um pouco menor, em torno de 1, 2, até 3% da população. Mas, quando a gente fala em arritmia, é uma coisa bastante comum. Quer dizer, ela pode acometer uma pessoa na flor da idade, mas a incidência maior é após os 60 anos. Isso, porque muitas das arritmias, elas se relacionam com condições que vão surgindo no decorrer da vida, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas como infarto, uma inflamação no músculo do coração, próprio sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, são fatores que influenciam diretamente no surgimento de problemas cardíacos, entre eles arritmias cardíacas. O que é o sintoma? Eu, graças a Deus, nunca tive arritmia, mas qual que é o sintoma? Quais são os principais sintomas da arritmia? Quando a gente fala em arritmia, o principal sintoma deles é o que a gente chama de palpitação. Então, eu perceber o meu coração batendo muitas vezes de maneira irregular, mais rápida e me gerando desconforto. Mas tem outros sintomas também que são de arritmias e às vezes passam despercebidos, sabe? Como um cansaço anormal para fazer algum esforço físico. Então, por exemplo, antes eu caminhava ali 500 metros, 5 quarteirões, não sentia absolutamente nada. Agora eu estou andando 3 quarteirões e estou cansando. Pode ser um sintoma de arritmia. Tonturas, desmaios e até dor no peito podem ser sintomas de arritmia. Uma subida de escada, por exemplo, pode dar um cansaço. Puxa, nunca me cansei para subir essa escada que eu trabalho no meu trabalho todo dia, no meu prédio todo dia. Pode ser sintoma de arritmia. Pode ser sintoma de outros problemas cardíacos também, como às vezes uma obstrução, ali, um entupimento, né, numa artéria do coração. Mas pode ser sintoma de arritmia e frequentemente passa despercebido. E quem tem pressão alta, por exemplo, né? O hipertenso, ele tem arritmia por natureza, digamos assim, ou não? São coisas distintas? São coisas distintas. Ter hipertensão aumenta a minha probabilidade de ter arritmias.
Então, essas situações, né, como pressão alta, sedentarismo, obesidade, excesso de álcool, o cigarro, são situações que, de certa maneira, estressam o coração e aumentam o risco de eu desenvolver uma arritmia cardíaca. Perfeito. E a natureza da arritmia? Pode ser uma natureza congênita, pode ser genética, pode ser causada por maus hábitos? Quais são as principais características aí? Pode. Os maus hábitos talvez sejam a principal causa de arritmias. E são as coisas que a gente consegue controlar, né? Então, eu consigo controlar o mau hábito, né? Eu consigo me prevenir dessa maneira. As condições genéticas e congênitas, aí a gente não tem controle sobre isso. Felizmente, elas são a minoria das arritmias. Mas todas elas têm tratamento. Então, isso é uma coisa interessante. Porque as arritmias elas podem ser prevenidas com bons hábitos, com controle de outras condições. Mas a partir do momento que elas aparecem, e às vezes elas vão aparecer mesmo eu tendo bons hábitos, tá? E aí é uma questão de azar mesmo, ou sorte, né? Porque existe um percentual de pessoas que vão ter arritmia cardíaca, independente de qualquer motivo. Mas a gente tem tratamentos. Tem tratamentos medicamentosos, que às vezes ajudam a controlar as arritmias. E na falha do tratamento, ou às vezes por opção mesmo, porque às vezes eu sou jovem e eu não quero ficar mais 40, 50 anos da minha vida tomando um remédio para controlar uma condição como uma arritmia, eu posso tratar isso e curar, né? Que é o procedimento que nós fizemos, né? Que é um procedimento por catéter chamado ablação, onde a gente vai no coração com catéter, localiza o ponto de origem, ou às vezes mais de um ponto, que a pessoa pode ter vários pontos de origem, e a gente destrói essa origem da arritmia. E aí o coração volta completamente ao normal, a pessoa para de ter sintoma e vai ter uma vida normal, depois sem remédio. Para até de tomar remédio. Muitas vezes a pessoa pode parar de usar remédios. Agora, o que me preocupa muito, acho que inclusive, acho que toda a sociedade pensa nisso, são aquelas doenças, vamos falar assim, silenciosas. Que se você não fizer aquele preventivo, se você não for lá, quais são essas doenças aí silenciosas associadas, né, aos problemas cardíacos? Aí eu vou te falar, talvez, da principal arritmia que a gente tem hoje no mundo, que é a arritmia não só a mais comum, mas é que talvez a arritmia que tenha o potencial maior de causar danos para nós, que é uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial é essa arritmia que pode acometer até 20% das pessoas após 60 anos de idade. É uma arritmia que se relaciona muito com os hábitos de vida e se relaciona também com o nosso próprio envelhecimento. Então, hábitos, como a gente já mencionou, eles aumentam a probabilidade de eu desenvolver fibrilação atrial. E quais as consequências da fibrilação atrial? Além dos sintomas, palpitação, cansaço, às vezes tontura ou desmaio, ela tem uma outra condição silenciosa que é muito preocupante, que é o risco de AVC, de derrame. Até 30% dos AVCs, dos derrames, e que deixam sequelas que a gente conhece, né? Paralisia, perda de força, assim por diante, são causados por fibrilação atrial. Porque essa é uma arritmia que gera uma irregularidade tão grande nos batimentos cardíacos que podem se formar coágulos de sangue dentro do coração. Dentro do coração, esse coágulo ele não faz absolutamente nada, só que se ele sai do coração, ele pode entupir uma artéria. E isso, se acontece no cérebro, causa um AVC com as suas sequelas. E qual que é a grande questão, né? Muitos pacientes, eles têm pouquíssimo sintoma da fibrilação atrial. Ou às vezes o sintoma é confundido com outra coisa. É ansiedade, você está estressado. Não, isso aí não é nada. E às vezes a pessoa não negligencia o sintoma, é a idade mesmo. E às vezes ela vai descobrir a arritmia depois que ela tem o AVC. Isso é cruel, porque às vezes ela não teve nem a oportunidade de tratar e prevenir isso. Exato. Né? Quando se detecta, eu não sei se o termo está correto, carótida, é por ali que passa ou se obstrui e não chega ao cérebro a oxigenação adequada? Como é por ali, isso? Mas são mecanismos diferentes. Tá. Então, a gente tem, basicamente, 3 mecanismos que podem levar até o AVC. Essa da fibrilação atrial e dos coágulos é um deles. O outro mecanismo são obstruções vasculares causadas por placas de colesterol. É isso que a gente vê nas carótidas, né? E às vezes pode acontecer até nas artérias lá dentro do cérebro. E o terceiro mecanismo é aquela pessoa que tem aquela pressão muito alta, que às vezes por conta da pressão ela pode ter um entupimento ou uma hemorragia lá no cérebro. Tá? Inclusive, a pressão é o principal causador de AVC, a fibrilação atrial é o segundo maior causador. Que coisa. Cláudio, você já teve pacientes de crianças com arritmia? Já tivemos crianças. Nós não somos, assim, pediatras de natureza, né? Sim, eu trato mais adultos do que crianças. Mas arritmias em crianças também são comuns. A paciente mais jovem que a gente precisou tratar, uma arritmia
por cateterismo, por ablação, na ocasião ela tinha 6 anos de idade. Nós fizemos tratamento no Sistema Único de Saúde, inclusive. Olha só. E ela estava tendo muitas crises, internava sempre, a qualidade de vida dela estava bem ruinzinha, assim, sabe? E os sintomas... E graças a Deus nós tratamos, ela ficou super bem. Que bem, fez a cirurgia. Fizemos a cirurgia. E ela tinha esses sintomas que você mencionou? Ela tinha palpitações muito fortes, muita alta intensidade, que impossibilitavam ela até de brincar. Sim. E ela estava tendo sintomas toda semana. Tá, eu vou perguntar até para a minha equipe aqui que está acompanhando, está dirigindo o programa, aqui meu diretor, o Gabriel. Gabriel, você nunca teve arritmia não, né? Graças a Deus, né, Gabriel? Bom, o Gabriel é muito novo também. Quantos anos, Gabriel? 27 anos. O Brunão que tem hoje, o Bruno do áudio? Não, também não, graças a Deus, né? A galera está atenta lá, acompanhando. Mas a gente tem os nossos pais. Eu perguntei da carótida porque meu pai operou. Sim. Desobstruiu. E está lá assistindo o programa, lá em Cornélio Procópio, que, aliás, é a terra também do... Minha terra natal. Os familiares do Cláudio devem estar acompanhando lá também. Cláudio, isso é uma coisa, assim, impressionante para quem está fora, né, do ambiente médico, principalmente, que a gente vive numa correria no dia a dia e se esquece ou até negligencia. Porque aqui na comunicação a gente dá alertas praticamente todos os dias desse tipo. Tabagismo, o que mais? Quais são os hábitos aí que são os principais causadores, né? Que podem levar a situações como essa que a gente está falando? Tabagismo, excesso de álcool é um hábito que é danoso para o coração. Excesso de álcool. Tem gente que o excesso não tem limite, né? Tem exatamente. gente que 2 copos é excesso, 2 copos de vinho é excesso. Tem gente que toma 30 latas de cerveja e está bem. Exato, impressionante isso. Mas é um excesso, né? E não é nem a questão de ficar ou não embriagado, sabe? Parece que o álcool, ele, a partir aí de 2 doses por dia, ele já passa a ser um problema. Uma dose seria equivalente aí a meia taça de vinho ou uma latinha de cerveja, por exemplo. Além disso, a gente já pode começar a ter repercussões para uma série de fatores na nossa saúde, inclusive para o coração. O sedentarismo é um fator de risco muito importante, tá? Então, quando a gente fala em atividade física, a gente sempre que vai no médico, o médico fala, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Por quê, né? Porque ajuda a controlar um monte de problemas, né? Então, ajuda a controlar o peso, questão da obesidade, ajuda a controlar a pressão. Quem tem diabetes ajuda a controlar o diabetes e também diminui a chance de ter arritmias cardíacas. Que coisa impressionante, né? E se, por exemplo, o sujeito ele sempre fez atividade física, ele tem um problema no joelho. Aí ele não pode andar, não pode correr, não pode se exercitar. Ele vai ter que encontrar alguma outra forma de fazer isso, natação, alguma coisa assim. Exatamente. Qualquer atividade física é benéfica para o coração, seja ela qual for. Seja um esporte recreativo, uma natação, pilates, uma caminhada. Qualquer exercício é melhor que nenhum exercício. E isso não se comprova apenas ali no dia a dia de vocês, né? São estatísticas e mais estatísticas. Quem faz exercício, atletas e tudo mais, tem menos probabilidade. Não que não tenha, né? Tem estudos mostrando que quem tem o hábito de exercitar regularmente, em média, ele vive 10 anos a mais. 10 anos a mais. E com qualidade. Com qualidade de vida, exatamente. Perfeito. Gente, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e aí sim, na volta, no próximo bloco, vamos entrar na cirurgia inédita que foi realizada no Hospital da Unimed. Inédita na América Latina, hein? Feita pelo Dr. Cláudio e a equipe dele. Daqui a pouco a gente volta. O programa Conexão Tarobá está de volta, gente. Que tema interessante, hein? Você que está aí assistindo o programa, né? Tomara que você nunca tenha tido uma arritmia, mas algum parente seu, algum amigo, né? O vovô, a vovó, já ouviu falar. E é isso que eu estou tratando hoje com o Dr. Cláudio aqui no programa. E isso gerou uma cirurgia inédita que foi realizada no Hospital da Unimed, o novo Hospital da Unimed, que tem uma aparelhagem, uma tecnologia absolutamente fantástica. E acho que isso, né, Cláudio, também foi um pré-requisito para o sucesso e para o ineditismo dessa cirurgia. Exatamente, foi um esforço mútuo aí de todo mundo, né? Da equipe da Unimed, a equipe de auditores da Unimed, que entendeu esse projeto, né? E comprou essa ideia para que a gente pudesse trazer essa tecnologia para a América Latina, né? E acabamos sendo pioneiros aí em realizar esse tratamento com essas ferramentas novas, né? Que beneficiaram os pacientes. Essa visão é importante, né? O paciente, quem era o paciente? Bom, na verdade foram 3 pacientes que nós tratamos nesse dia, tá? O primeiro paciente é um senhor de 72 anos de idade. Arritmia. Com arritmia, uma arritmia chamada fibrilação atrial.
ele já tinha sido submetido há 4 anos atrás a um tratamento convencional para fibrilação atrial, que é também um tratamento por ablação, onde nós posicionamos alguns catéteres lá no coração por meio de uma veia aqui da perna. E esses catéteres localizam os focos da arritmia. E até então o que a gente tinha de tratamento era o tratamento que a gente chama de ablação por radiofrequência, onde a ponta do catéter ela esquenta e cauteriza os focos de arritmia. Qual que é o problema? Essa técnica ela entrega uma eficiência em torno de 85% de resolutividade. É um número muito bom, porque quando a gente começou a fazer isso há muitos anos atrás, esse número era ainda menor. A tecnologia foi avançando, os catéteres foram melhorando, mas ela tem assim os seus problemas, porque quando a gente faz uma cauterização, eu aqueço de maneira indiscriminada toda aquela região. Então eu vou eliminando tudo que tem por ali. E eu não consigo, talvez, eliminar pontualmente só os focos da arritmia, que é o que eu quero, né? E a recuperação de um procedimento convencional como esse, às vezes o paciente fica um pouquinho cansado, sente um pouquinho de queimação ali no peito por alguns dias e assim por diante. E esse paciente que você mencionou, ele tratava isso com medicação? Isso. Então, quando ele fez há 4 anos atrás o tratamento, ele ficou por alguns anos até bem. Depois a arritmia voltou. Só com medicação? Só com alguns medicamentos. A gente conseguiu eliminar num primeiro momento a arritmia e controlamos aquilo ali com medicamento em associação. Depois de alguns anos a arritmia retornou e passou a se tornar sintomática de novo. Então aqueles sintomas como palpitação, cansaço surgiram novamente. E aí a gente levou ele para um segundo procedimento, uma segunda ablação, onde a gente usou agora uma tecnologia nova, que ela não entrega mais uma energia a calor ou a frio para fazer esse tratamento da arritmia. Na verdade, é um tipo de catéter especial que ele libera um pulso eletromagnético, chamado de campo de energia pulsada. É um pulso de altíssima voltagem ali, que em 2 segundos ele cria ali uma lesão em cima do foco da arritmia e elimina por completo, por imediato, aquele ponto ali da arritmia. Perfeito. Vamos mostrar então as imagens do que o Cláudio está falando. A gente tem ali algumas imagens que olha lá. Aí nós estamos. Aí a preparação, né, Cláudio? Isso, exatamente. A gente está se preparando. Vocês vão poder notar aí, num determinado momento, alguns catéteres. Esse é um dos catéteres que nós utilizamos. Os catéteres, eles registram toda a atividade elétrica dentro do coração e geram essas imagens coloridas aí que nós estamos vendo. Isso são modelos tridimensionais em tempo real, onde nós conseguimos visualizar o catéter e também por onde o circuito da arritmia ele caminha dentro do coração. Então você vê onde está mais fraco, vamos dizer assim? Exato, eu vejo onde o problema está. Entendi. Essas cores, elas simbolizam o quê? As cores... É só para diferenciar ou elas têm intensidade? Não, as cores elas mostram para mim onde a arritmia começa e termina. Então, esse modelo de cores, eles mostram para mim onde eu tenho potenciais elétricos anormais e por onde eles passam. E você vai lá no ponto exato com o catéter por meio... Você está mexendo ali, vamos falar assim, num controle, como se fosse um videogame. Exatamente, parece um joystick. Meu pai fala que é videogame isso aí, tá? E o que a gente faz, né? Esse sistema de computadores, junto com os catéteres, eles entregam para mim uma precisão de mais ou menos 1 milímetro. Então, a margem de erro é muito pequena. Eu consigo saber com exatidão onde o problema começa e onde o problema termina. Que coisa. E, às vezes, eu tenho mais de um foco de arritmia. E aí, com o catéter posicionado naquela região, o catéter encosta no músculo cardíaco e aí ele faz ali dá um choquinho ali. Aplicação, exato, a aplicação da energia que destrói ali o foco da arritmia. E a grande diferença, nesse caso, né, dessa tecnologia que veio agora e está disponível, né, para nós aqui na nossa região, é conseguir tratar essas arritmias com uma eficiência muito maior. Então, eu saio daquela régua de 85% e eu subo essa régua para 95%. Olha só. Eu vejo o resultado na hora, de imediato. O paciente acorda da cirurgia, ele vai para o quarto, ele não precisa ir para a UTI. E, normalmente, no dia seguinte, ele está indo para casa. Com 5 dias, ele volta para suas atividades usuais. Os primeiros 5 dias, a gente pede para que ele evite fazer esforços físicos, não por conta do coração, mas por conta da perna. Só para a perna cicatrizar bem. Tá? Pelo coração, ele nem precisaria fazer repouso. Explica de novo só a questão da perna, porque tem gente que ligou a televisão agora. É a entrada ali do... Exato, é a entrada do catéter. Então, quando a gente fala em cateterismo, né, são procedimentos minimamente invasivos, onde a gente pega uma veia, pode ser no braço e pode ser na perna. No caso das ablações, que são esses tratamentos de arritmia, usualmente é pela perna.
E aí, para que tenha uma boa cicatrização ali da perna, a gente pede ali uma semaninha, 5 dias sem fazer esforço. Perfeito. Depois de 5 dias, vida normal, inclusive exercícios físicos já podem ser praticados. Impressionante essa imagem. Quando apareceu ali o catéter, na ponta dele tinha ali um mecanismo de abertura, né? Parece um balãozinho. Parece um balãozinho. O que é aquilo ali? Esse é o catéter que a gente usa para localizar os imagem. focos da arritmia. Essa imagem. Exato. Esse catéter, ele tem 64 polos. E cada um desses polos registra a atividade elétrica dentro do coração. Como se fossem sensores? Como se fossem sensores. E aí a gente consegue, com isso, criar aqueles modelos tridimensionais. O telespectador está vendo aqui, ele pode pensar que é do tamanho de um canudinho, mas qual é a espessura de um catéter desse? Esse catéter ele tem em torno de 1,5 milímetro de espessura. Ele é bem pequenininho, ele entra fechadinho na veia e lá dentro do coração ele abre. Tá? E ele é bem pequenininho mesmo, ele é uma bolinha pequenininha assim. E aí ele dá a gente fala que é um mapeamento de alta densidade, né? Como se eu estivesse vendo o coração em HD, lá dentro dos meus equipamentos lá. Impressionante. Quando você começou na faculdade, tinha isso, não? Não tinha isso ainda, não. O Brasil é pioneiro nessa tecnologia de ablação, tá? E isso começou mais ou menos em meados dos anos 90 e nos últimos 15 anos a gente teve uma revolução atrás da outra, assim, sabe? E vem trazendo muitos benefícios aí para os nossos pacientes. Sim. E o que vem por aí de novidades nessa área? Quer dizer, nós estamos chegando, você falou de mais de 90%, 95%. Nós conseguiríamos avançar ainda mais aí com... A tecnologia está indo de uma forma tão rápida, né? A gente tem muita coisa acontecendo, assim, sabe? Todo ano saem coisas novas, assim, e novas perspectivas e possibilidades para o futuro. A cirurgia robótica ela vem muito forte, né, para muitas especialidades e ela vai vir também para esse tipo de tratamento das arritmias. A cirurgia robótica ela vai trazer ainda mais segurança para os nossos procedimentos, ainda mais qualidade para esses procedimentos. Então, catéteres que a gente consegue manipular eles por meio de um robô. Né? Perfeito. As tecnologias de entrega de energia elas estão melhorando muito também. Então, o que a gente espera aí para os próximos anos, talvez seja subir essa régua aí para algo próximo de 100%. Por que não é 100%? Tá? Porque algumas coisas elas não dependem só desse tratamento, porque a ablação é uma etapa do tratamento de algumas arritmias. O resto, às vezes, vai depender daqueles hábitos que nós conversamos no começo do programa. Né? Os hábitos salutares e tudo mais. Cuidar do peso, dormir bem... alguma prática esportiva. Fazer exercício físico, às vezes tratar o meu diabetes, tratar a minha hipertensão. Cuidar do estresse também, né? Sim. A gente vive numa sociedade que é muito estressada, com um monte de coisa. E manejar isso também faz parte da nossa qualidade de vida, faz parte da nossa saúde. Perfeito. As terapias, né? Eu costumo brincar, às vezes o pessoal manda mensagem... Fernando, tem que fazer isso, você pode fazer... Eu falo, agora eu não posso, estou na terapia, estou lá na piscina, estou jogando bola. Que essa é a terapia, né? Exato, essa prática de esportes, essa prática... Está muito associada à questão mental. A gente falava antes do programa de síndrome do pânico, o estresse que você mencionou, depressão, tem tanta coisa associada, né? A gente precisa, né, às vezes, em muitos momentos na nossa vida, dar um passo para trás e avaliar a nossa vida, né? Será que eu estou dando valor para aquilo que eu realmente preciso dar valor, né? Estou cuidando da minha família, estou passando tempo de qualidade, talvez, com meus filhos, né? É importante isso também. Isso é muito importante. E passar essa mensagem que a gente está passando aqui, né, gente? Agora, eu ia te fazer uma pergunta, o seguinte, como esse procedimento foi inédito na América Latina, vocês têm lá uma interface com o Sírio-Libanês, né? Uma parceria. Temos. O pessoal já deve ter ficado interessado. Sim, como é que foi isso? Com certeza. Foi uma experiência muito interessante, porque na verdade não foi só um procedimento, né? No dia foram 3. Nós tratamos 3 pacientes com condições muito parecidas. Todos a gente teve sucesso no procedimento e todos eles foi no dia 16 de junho, né? Então todos já tiveram a oportunidade de passar pelo consultório, estão todos muito bem, levando suas vidas normalmente, sabe? No mesmo dia, esse procedimento foi feito em outros centros no Brasil e a partir de então nós tivemos a oportunidade de compartilhar isso com vários colegas. Recentemente eu estive em São Paulo e a gente pôde dar treinamento para vários médicos que vão começar a fazer esse procedimento nos seus centros, em São Paulo, no Rio e em outras cidades aí do Brasil também. Perfeito. Cláudio, que alegria falar com você aqui, trazer essas imagens, né? Gerar essa provocação nas pessoas aí para procurarem inicialmente, né, seus médicos, procurarem serviços de saúde qualificados para
eventualmente identificar isso, né? Porque se não identificar, o que adianta ter a tecnologia, a pessoa não vai atrás. Exatamente. Por isso que é importante, né? Eu fazer o meu exame de rotina, o meu check-up com o meu cardiologista e, eventualmente, não negligenciar sintomas, né? Às vezes a gente tem um sintoma de uma palpitação, cansaço, e fala, isso é estresse, isso é ansiedade, e negligencia uma coisa que poderia ser tratada e evitar muitos problemas no futuro. Perfeito. Gente, eu estou agradecendo aqui o Cláudio, agradecendo a Unimed por ter cedido o Cláudio aqui para a gente e deixar um convite aqui para uma próxima oportunidade, conversar mais sobre esse assunto, trazer isso a público, né, na TV aberta e nas plataformas digitais que a gente está falando também, que é muito importante. Muito obrigado, viu, Cláudio? Obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês. E o nosso muito obrigado a você, telespectador, que acompanhou esse programa, principalmente você, que é aquele telespectador assíduo aqui do Conexão Tarobá, e toda vez que eu vou para a rua, supermercado, shopping, no futebol, no clube, Fernando, não perca o teu programa, fico só esperando para ver quem que é o entrevistado que você vai levar lá. E aí tem conteúdo relevante como esse que você acabou de assistir. Semana que vem tem outro conteúdo importante aqui e eu espero vocês. Bom final de semana e até lá. Tchau.